Dos três. Se você fosse o presidente do Corinthians, quem que você colocaria para você? Luiz Castro. Rápido e Eu certeiro. também, Luiz Castro. Rápido e Mas certeiro. sem errar o Luiz Castro. Dos três, se você for olhar um tiro certeiro, eu acho que todos têm risco, né? Treinador a gente sabe como é que é, né? Administrar elenco não é fácil. Mas se fosse uma margem de erro menor, eu acho que eu iria no Luiz Castro. Mas como acho difícil essa realidade para o Corinthians, o Dorival acredito que seja um ótimo nome também. Souza. Craque, eu iria de Tite, pela história que ele tem no clube, apesar de ter negado algumas vezes. É um cara que a torcida conhece já conhece o trabalho. E outra coisa, ele conhece o Corinthians. Então, na minha opinião, como ele já conhece Talvez o clube, por isso que ele não vá, né? É, Por conhecer. Por isso que ele está caindo É por fora. isso que ele tá caindo fora. mas eu iria de Tite. Seria de Tite. Para você, Maravilha. Olha, eu acho que o português seria bom, porque Eu também. tem que ser, no Corinthians, com esses jogadores que ganham salários altíssimos, tem que ter um cara que tenha muito comando para que o Corinthians possa jogar. E o Dorival é aquele paizão, né? Nós vamos fazer a final, estaremos lá, estaremos aqui. E nesse ambiente que o Corinthians tem hoje, onde você disse muito bem que o Memphis Depay já tinha conversado com o grande Ramon Dias, tá errado aqui, tá errado lá. E quando perdeu, ele falou, agora eu vou colocar no ventilador. Que eu já falei com esse cara 20 vezes, ele não muda o time, por isso que aí ele falou, falta, sabe aquele dedinho para você empurrar o cara? Então, Ramon Dias, que também não tem jogado nada, hein? Eu penso no Luiz Castro. Eu acho que o Luiz Castro é um treinador mais porreta. enérgico, é mais Eu acho que ele é enérgico. Eu acho que ele é um treinador taticamente monstruoso daquilo que ele fez. Bom treinador. É o cara que vem e vai fazer aquilo que está na cabeça dele. Essa é a ideia minha. Ele, pelo aquilo que eu sei... Eu acho que o risco é ele pode abandonar o trabalho como fez no Botafogo. Então. Mas o Dorival Júnior também abandonou no Ceará e foi pro Flamengo. Abandonou o São Paulo para a seleção. Abandonou o São Paulo para a não é seleção. abandono. Não, abandono. Não, São Paulo seleção não é. Ele O contratou Tite largou os o caras. Corinthians para ir na seleção, o Vanderlei largou o Corinthians para ir Todo para a mundo seleção. sai. A seleção é uma outra coisa. Tudo bem, Não, mas saiu. largou. Não, Mas largou. largou. Mas convocou o Rafael depois também, nunca mais convocou. Não, é mentira minha? Não. E é, É mentira minha? Eu tô falando mais mentira? feito. Ele convocou o Rafael, não convocou? Convocou. Levou de nós depois? Não. Não. Então, se você... Pô, você levou o Pablo Maia, levou depois? Não, né? Então, pra mim, o Tite que tá aí, com a camisa da seleção, com o Richarlison, que o Tottenham ganhou o jogo ontem, tá na semifinal da Copa da UEFA, o Tite, pra mim, ele é o primeiro nome que os caras pensam lá. Até por causa do torcedor. E aquela baboseira, babaquice de um monte de otário que fala assim, olha, porque eu não perdoei ele, porque ele disse 4 vezes. Mas por quem que é? Obrigado O a aceitar Corinthians não é do... O Corinthians é da torcida, irmão. O Dorival, então ele só tá ganhando do Dorival, porque o Dorival foram 3. Foram né? 3. E o Tite 4. Tite 4. Estão disputando. Qual o problema? Naquele momento não era pra ir, achou que não deveria ir, tá tudo certo. O Tite hoje seria o nome mais forte em relação ao que acontece aí. Mas, pelas informações que todo mundo tá dando, que a gente já falou, ele talvez não queira assumir essa bronca nesse momento. Ele quer para a Europa. Mas ele, o que eu sei... Quer pra Europa. O que eu sei é o seguinte, ele já acertou, pelo menos o que eu sei, tá? Ele já acertou com o time da Arábia já, o Tite, meio do ano. Ele já vai para a Arábia no meio do ano. Essa é a informação que eu tenho, que o Tite já está na Arábia no meio do ano. Ele vai ser treinador lá, então por isso que ele não vai aceitar o Corinthians. Tá aí o Mário Gobi, né? Tá aí o Dorival Júnior. O Tite é o nome lá. Mas aí... Eu não gosto mais do nome. Eu não gosto. Por que você não gosta, Veloso? Porque os últimos trabalhos do Tite foram péssimos. Por isso que você está sendo um dos grandes documentaristas do país. Você viu o que ele fez na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo? No Flamengo. Na seleção brasileira. Eu ia chegar no Flamengo também. Na seleção brasileira, onde ele tem um leque aí de jogadores muito capacitados. Ele não conseguiu. Embora a gente saiba das dificuldades da CBF, mas enfim, ele é o treinador. Se ele aceitou as condições lá também, o problema é dele, a responsabilidade é dele. E no Flamengo também. Tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. Fez nada. Nada também. Nada. Então, Não deixou dá. legado nenhum. O Tite hoje, por isso que ele está parado há um tempo também. E não vai ser contratado Eu tava até para a pensando. Europa, só se for no Jardim Europa. Se o Dorival acertar com o Corinthians, o que sobra para o Tite no Brasil? Talvez o São Paulo. Talvez o São Paulo. Porque o Atlético não pega.
O Atlético não pega. Cruzeiro não pega. Palmeiras não pega. Palmeiras Flamengo não pega. Flamengo não pega. Então, Vasco ele não vai. o Corinthians, se acertar o Dorival, não vai também. Então, sobra poucas opções aqui no Brasil pro Tite, que é o treinador que está embaixo. O que você pensa do Tite Souza? Tá tirando ranha do coisa? Não, tô não. Tá tirando cutícula? Tem uma pelinha Não, mas que eu quer fui tirando tirar. cutícula, então você vai numa pessoa que tira cutícula, né? Não, Vai não, numa manicure. Pô, você vai numa manicure ou num pediatra, né? É? Eu jogar o Mauro. O Mauro não. O Dinei falou, Dinei. precisando do... Pediatra. Precisando cortar as unhas, eu vou no pediatra. Falei, não é melhor ser no podólogo? Acho que no podólogo é melhor você ir, hein? Ô, Dinei, você, Dinei, é um monstro. Você fala a verdade pros caras aí no Corinthians, que eu sei, Dinei. Um beijo no coração, você tem 3 títulos brasileiros. Seu pai foi um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Você é gavião, você foi torcedor. E eu, Dinei... Quando eu ficava aí jogando no Corinthians, eu fui lá do terrão assistir os meninos do Júnior jogar. Aí eu vi um moleque jogando com as pernas tudo tortas. Eu cheguei pro Nelsinho e falei, Nelsinho, tem um moleque lá que joga lá que é a barbaridade. Pode trazer ele. Traz ele pra treinar com nós. Pum, pum, virou um dos grandes ídolos do Corinthians, o Dinei. E aí, o Tite? Eu iria de Tite porque ele tem uma história no clube, já conhece o clube como é que é. Entendeu? Você próprio disse na sua abertura que... O que eu disse na minha abertura que eu nem lembro mais? Mas eu vou te lembrar, você disse que não sabe se o Dorival... Você fez um pupurri. Você disse que o Dorival não sabe se o Dorival tem panca de dirigir o Corinthians. Eu tenho medo, assim, ó, tô falando Então- agora o que o Dorival saiu do Ceará. Dorival foi pro coisa. Flamengo. Dorival deixou o Flamengo deitar nele depois que ele foi campeão. E aí ele sai por baixo na seleção brasileira, e muito por baixo. Bem por baixo. Você tem panca de aguentar a pancada? Você tem panca de chegar Mas lá ele no não tem Corinthians essa panca, e fazer aquilo que tem que ser feito? Não Você tem. tem panca pra isso? É isso que o Dorival Júnior... Esse é o meu receio. Então, aí o Tite, como já sabe como funciona o Corinthians, já trabalhou muito tempo lá, tem uma história bonita no clube, eu iria dele. Porque se você traz o... Claro, eu concordo com o Veloso que todos os treinadores que chegar agora vai ser uma aposta. Porque não adianta a gente... Não, eu também acho que Tite, não, é aposta, eu não sei o que eu entendi, não sei se tá certo o que eu entendi. Eu acho que todo treinador que chega... Difícil, é uma incógnita, difícil. uma incógnita. Mas quando Sabe o você que tem vai um acontecer? nome igual o Dorival Júnior, quando você tem um nome igual o Luiz Castro, quando você tem um nome igual o Tite, é diferente de você contratar o Eduardo Batista, que estava aqui ontem. Os três é nomes- diferente de contratar o Zubeldia, que tem 2 títulos pequenininho e tá num grande time. Olha lá o Dorival, quase caiu. Mas ele caiu antes aí. São Depois ele caiu depois mesmo. São 3 treinadores acima da média. É, meu. Qualquer um Que dos chega 3 com que nome. chegarem vai fazer um grande trabalho. E o Dorival, né, Souza? O Dorival nos clubes. Campeão no Flamengo. Aí o Flamengo mandou embora, foi no São Paulo, campeão no São Paulo. E aí seleção brasileira. Aí agora Aí, porque os aí- caras- aí volta pro aí ele mercado. não fez caras aquilo não que botam deveria fé ter nele. sido feito. Aquilo que você, Dorival Júnior, deveria ter feito, você não fez na seleção. E não fez mesmo. Mas a seleção não é fácil. seleção é difícil. Mas o Dorival... Não, tira isso aí, gente. Isso é feio, cara. Isso aí não é legal, isso aí que os caras fazem com o Dorival Júnior. Não, isso aí, pô, todo mundo escorrega. Eu, por exemplo, eu tava fazendo um comercial, acho que é hoje que vai entrar ou não? Não sei quando que vai entrar. Da Netflix. O pessoal da Netflix ontem, não foi? Eu tava fazendo, os caras botou 2 coisas que eu tava pensando que era de papelão. Aí os caras falaram, ó, faz o negócio do seu jeito, Neto, pá, que é negócio de luta, WWE, que é luta livre. E que pá, vai passar na Netflix. Aí, vocês botarem de novo, eu tiro 6 aí do ar. Eu tiro 6 do ar. Não, eu vou botar, isso é chato, é feio fazer isso aí. Né? Aí eu fazendo um negócio, não sei o quê, aí o cara falou, Neto, dá uma ênfase legal aí, é legal, porque vai ser briga. Aí eu, Bem descontraído. Eu, pá, a hora que eu viro pra cá, tem uma outra câmera, eu, pum! Quebrei o dedo, quebrei a mão. Porque eu pensei que era papelão. Tá inchado. Eu pensei que era papelão, aí eu quebrei a mão latino ontem. Eu não vi que eu tinha quebrado na hora. Como eu dei, tinha muita mulher da agência, os caras, eu fiquei com a dor, né? Fiquei com a dor. Engoliu a dor. Não, juro, eu quebrei a mão. Aí eu fiquei com a dor aqui, porque, né? Eu não quis, né? Aí, tá aqui, ó. Eu quebrei aqui, ó. Quebrei aqui, ó. Nossa, como tá inchando. Eu quebrei, tá quebrado, eu quebrei. Ah, que médico, eu quebrei, mas eu vou falar pra você. A pancada que eu dei com a canhota, meu irmão. Cuidado, que eu sou bom de briga, hein?
E tá quebrado e tá tudo certo, irmão. Aqui nós é Corinthians, truta. Dá pra entender que o Dorival Júnior, maravilha, se ele chegar num momento político desse, ele tem panca pra isso? Não, não tem panca. A panca dele é bem devagar. Ele tá mais para aquele cara pastor, né, que vem para... Isso, maravilha. Não, ele vem para... Não, maravilha. Não, ele vem tentar Maravilha. apaziguar. Mas o Dorival apaziguar... Júnior é um baita do treinador. Eu sei, mas ele, pelo que a gente viu ele na seleção, em todo lugar, ele é aquele cara que prega, né? Nós vamos fazer isso, vamos Que é o quê? ter calma. Ele prega? É, ele prega as coisas assim, nós vamos ter que ter processo de recuperação, nós vamos ter um trabalho para a gente chegar e aí nós vamos acertar o time. Olha, com com essa leva que o Corinthians tem, porque lá só tem profissional, que eu digo, aqueles, sabe aquelas vedetes velhas, né? Que já são mais experimentadas, que já conhecem tudo. Então, não adianta você chegar com aquele quase, falar, não, querido, com essa conversa você não vai me levar para lugar nenhum. Pra mim, a conversa é que você tem que chegar, Dorival Júnior. Não, mas não tem jeito pra isso, né? Meu irmão, o Memphis, onde você joga aqui, você vai jogar aqui, irmão. Roberto, o que tá acontecendo? O Carrilho, o que tá acontecendo? Que, por sinal, eu não sei se vocês três pensam assim, você que tá em casa, já percebeu que o Carrilho tem 33 anos. O Memphis tem... 31. José Martínez também, né? Aí... Tudo cobra velha, né? É tudo já aquela famosa Então, mas aí você cobra tem o velha. Breno Bidon, você tem o Ranieri, Ranieri, você tem o Yuri, Romero, você tem o Yuri Alberto, você tem Mateuzinho. o Garro, você tem o Mateuzinho, o Angileri, você tem o André Ramalho. O time do Corinthians é muito bom, meu irmão. Mas esses o time caras do todos você acha que Corinthians é bom, né? pra brigar, pra ganhar o título.